Como acelerar o crescimento do seu patrimônio na Bolsa de Valores usando uma ferramenta que menos de 1% do investidor pessoa física sequer conhece, podendo começar com pouco dinheiro sem nem gastar nem 15 minutos por mês. Então, se você se interessou, fica aí nesse vídeo que a gente vai falar sobre como é que você pode utilizar essa ferramenta. Antes da gente começar, eu vou tomar aqui meu cafezinho, mas aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo bom saindo por aqui. Quando eu comecei no mercado financeiro, lá em meados de 2009, eu na verdade não tinha nem pretensão de trabalhar com o mercado financeiro, né? Eu vi que era uma forma que eu poderia ganhar dinheiro e viver de forma mais independente, poder viajar enquanto ganhava dinheiro e tudo mais. Então isso foi a coisa que mais me chamou a atenção. Obviamente eu acabei virando profissional do mercado financeiro ali por acaso, né? Depois passei por grandes instituições, corretoras, vim para São Paulo, fui chamado para ser analista sênior de investimentos na XP e a minha vida mudou completamente, principalmente do que eu fazia lá atrás para o que fazia hoje. Mas naquela época, no início, eu queria ganhar dinheiro e eu estava buscando, meios de investir para conseguir fazer isso. E aí eu vi os meios tradicionais, comprar ações, esperar e tal. Eu falava, caramba, isso aqui vai demorar tempo demais. Quando eu tiver 90 anos de idade é que eu vou ter dinheiro e não vou conseguir nem usar esse dinheiro, porque eu não vou ter energia e talvez não esteja nem vivo. Então fui buscar algumas estratégias que me dessem essa possibilidade. E aí, buscando na internet, Google, você vê várias ferramentas lá, estratégias de especulação. Fui fazer esse negócio e comecei a perder muito dinheiro, Na época até peguei dinheiro emprestado ali, acabei perdendo tudo, fiquei num momento ali muito deprimido, depressivo, obviamente perdendo dinheiro que não era nem meu ali com 19, 20 anos de idade. E aí em 2012 eu conheci um mercado que muitas pessoas acabam falando mal por desconhecerem, que é o mercado de opções. Então o mercado de opções é um mercado que você negocia o direito de comprar ou vender um determinado ativo. E o grande ponto é que quando eu falo sobre o mercado de opções, as pessoas chegam para mim e falam, tem muito risco, E na verdade esse mercado foi criado justamente do contrário, para proteger uma carteira de investimentos. Então com esse mercado você consegue gerar renda recorrente, você consegue forçar os seus ativos a pagarem dividendos mesmo que eles não paguem, ou você consegue multiplicar os dividendos que os seus ativos já pagam. Se as ações estão caindo, você consegue melhorar o preço médio de compra das suas ações, você consegue ganhar na direção do mercado com volatilidade, enfim, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. E naquela época, eu comecei a ver as estratégias ganha-ganha, que inclusive quem denominou isso daí foi o Warren Buffett, E aí essas estratégias ganha-ganha é o seguinte, elas sempre geram, elas sempre ganham, Sempre dão um retorno positivo. Em troca disso, você deposita o seu risco em cima de algumas ações. Se for uma empresa boa, que está sendo negociada por um bom preço, lucrativa, você acaba tendo o seu risco aí de uma eventual perda permanente muito mitigado, porque o risco foi depositado em cima ali da ação. E caramba, eu fui executando essa estratégia, foi gerando renda e eu pensava naquela época, bom demais para ser verdade. Mal tinha conteúdo aqui no Brasil sobre o mercado de opções, hoje ainda é bem escasso, mas muito desses conteúdos vinham do mercado americano também. E aí depois de algum tempo, já executando aí essas estratégias que davam um resultado muito interessante, começaram a sair outras notícias mostrando pessoas que utilizavam também. Então vou colocar aqui na tela a notícia do Warren Buffett, estratégia ganha-ganha que deu 7,5 milhões de dólares instantaneamente para ele, matéria da Nasdaq, e isso daí saiu há um tempinho. Lá atrás já estava executando esse tipo de estratégia, eu falei, caramba, não só sou eu que executo esse tipo de estratégia, Grandes investidores também. E na verdade você consegue começar com menos de R$150 nesse tipo de estratégia. Depois saiu também matéria da Taste Trade mostrando que a estratégia rendia 5 vezes mais, com 3 vezes menos risco do que o índice S&P, que é um dos índices aí que mais valoriza no mundo. E depois também matéria da Goldman Sachs, um estudo aí de 16 anos, mostrando essa rentabilidade aí fenomenal em cima de uma dessas estratégias ganha-ganha. E aí o ponto interessante é que eu comecei a fazer isso daí para mim, comecei a ensinar um pouco mais, comecei a mostrar isso abertamente ao público. Em 2018 fiz uma palestra falando justamente sobre isso no maior evento de investimentos da América Latina. Na verdade, hoje é o maior evento de investimentos do mundo, foi já considerado lá naquela época. Então eu tive o prazer de participar e poder falar para o pessoal
um pouquinho aí sobre esse mercado, principalmente para o investidor pessoa física que mal conhece. E aí comecei esse processo de disseminar esse conteúdo. Mas eu entendi que esse processo de acelerar o crescimento do patrimônio, ele está em cima basicamente de 2 pontos fundamentais. O primeiro passo que você tem que fazer é definir um objetivo de longo prazo. Até porque nenhum navio chega a lugar nenhum se ele não tiver uma rota bem definida, né? Então ele vai ficar ali à deriva sem objetivo nenhum. E o segundo passo é você usar justamente o curto prazo para acelerar esse processo de longo prazo. Então no longo prazo eu tenho a minha tese de investimentos. Eu vi que fazendo os meus estudos, entendendo o que mais funcionava no mercado financeiro, principalmente no mercado americano, porque é onde a gente tem a maior riqueza aí quanto a essas informações, e eu vi esse estudo aqui que foi bem interessante, mostrando que de 1930 a 2017, mais de 40% do retorno do índice S&P veio, esse retorno veio basicamente do pagamento de dividendos. Eu falei, pô, legal, interessante. Então, as empresas pagadoras de dividendos são empresas que podem ser boas pensando no longo prazo. E aí eu vi que lá, aqui já nem tanto, mas lá eles classificam entre empresas que são pagadoras de dividendos e empresas que têm os dividendos crescentes, ou seja, que há anos elas pagam cada vez mais e mais para os seus acionistas. E aí nesse estudo, ele pega de 1970 a 2017, vou até colocar na tela aqui o gráfico, ele mostra justamente que os ativos que tiveram maior retorno para os acionistas foram as empresas com dividendos crescentes e com o risco muito menor do que todas as outras classes de ativos. Então, isso é uma condição interessante e eu particularmente coloquei na minha tese de investimento de longo prazo. E a gente vem aqui ao segundo, inclusive antes de eu ir para o segundo passo, tem um ponto interessante aí para quem quiser saber, por exemplo, de ações nos Estados Unidos que têm dividendos crescentes, vocês podem consultar o Dividend Aristocrats, que é um índice que mostra todas essas empresas que estão há mais de 25 anos com esse crescimento de dividendos. Aqui no Brasil a gente tem boas, excelentes empresas também, Uma delas é a Taesa, mas vamos lá. No segundo ponto é definir como que você vai usar o curto prazo para otimizar e acelerar o seu processo de longo prazo. Eu particularmente uso o mercado de opções e para isso eu criei o que é chamado de sistema diamante. Léo, o que é isso de sistema diamante? Algumas pessoas perguntam, é pirâmide? Não, pessoal, é uma forma de usar o mercado de opções para você acelerar esse processo de crescimento. Então aqui na base a gente tem as estratégias de renda, as estratégias ganha-ganha, que tem uma baixa probabilidade de perda permanente, um risco baixo. E o que a gente faz? Com a renda gerada pelo mercado por essas estratégias, uma parte dessa renda vai financiar as estratégias mais agressivas, que são estratégias direcionadas e de volatilidade. Para vocês terem ideia, no nosso canal de recomendações 2022, só as estratégias direcionais deram mais de 800% de retorno, com 60% de acerto. Então, uma condição excepcional. Obviamente, é uma estratégia que tem muito mais risco, então por isso a gente pega a renda que o mercado já nos deu para alocar nessa estratégia, porque a gente consegue manter um baixo risco da carteira e essa renda cada vez mais crescente. E para isso também, obviamente, para montar essas estratégias direcionais, a gente usa o método quantitativo com base em estatística e probabilidade, basicamente em cima desse escopo. Agora, o grande objetivo nessa concepção de curto prazo é o processo de geração de renda. Com opções, como eu falei, você consegue gerar dividendos para suas ações usando o mercado de opções, que pode ser até 3, 4 vezes ou até mais do que isso, um número maior, 3, 4 vezes mais do que os dividendos que as suas ações já pagam. Então esse processo de geração de renda do curto prazo, ele vai servir para fomentar e me dar a capacidade de comprar cada vez mais ações. Se o mercado está caindo, por exemplo, o meu preço médio vai reduzindo porque eu estou gerando renda no curto prazo que serve para fazer essa compra dessas ações, desses ativos de longo prazo. Então a rentabilidade fica enorme. Obviamente tem gente que usa essa renda das opções geradas pelo mercado basicamente para o seu dia a dia, para viver, No ano passado, 2022, a gente recebeu 5 clientes aqui no escritório que usavam o mercado de opções basicamente para viver. Então eles largaram o emprego antigo porque as opções estavam já dando uma renda para eles que era muito maior do que eles recebiam no antigo emprego, E empregos que de fato eram bons, Não eram empregos ruins no sentido de
salário. E bom ou ruim em termos de emprego é relativo, porque às vezes você recebe um baita de um salário, já vi gente recebendo um baita de um salário e que estava em depressão, estava triste porque não aguentava a pressão, né? Então isso daí é muito relativo, mas eu quis dizer com relação a dinheiro. Basicamente, você passando por esses dois processos, você consegue acelerar o crescimento do seu patrimônio na Bolsa de Valores. Quando eu passei lá pela XP, eu fui analista sênior na XP, eu participei de um projeto na mesa de derivativos que operava para o institucional e eu vi também que os grandes fundos e instituições utilizavam esse tipo de estratégia ganha-ganha para melhorar a rentabilidade de seus clientes e de suas carteiras. Então, é uma coisa que não dá para tirar do radar. Até porque menos de 1% do investidor pessoa física sequer usa o mercado de opções, só que com menos de R$150 você consegue começar nessas estratégias ganha-ganha. Então é isso, aqui no canal vão ter vários vídeos sobre esses tipos de estratégia, sobre o mercado de opções. Não deixe de utilizar, porque você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Agora, coloca aqui nos comentários se você já usa o mercado de opções, quais estratégias você gosta. Se você não usa ainda, no que você investe? Ações? Quais ações você investe? Qual que é a sua tese de investimento de longo prazo e de curto prazo? Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.